reforma íntima, o próprio nome diz, que vem de dentro de nós. Não tem como ser diferente de vir de coisas externas, de coisa de fora. A gente tem que sentir dentro de nós, dentro da nossa alma, do nosso espírito, da nossa essência, o momento certo de fazer a mudança ou não. Toda mudança dá muito trabalho. Imagina só a gente reformar uma casa, reformar um ambiente, dá um trabalho danado. Tem que tirar muita sujeira, né? Muita coisa que a gente joga fora. E muitas vezes essa reforma significa derrubar tudo. Então imagina só vocês cozinhando uma panela de arroz, né? E aí por um momento a gente esquece e o arroz acaba queimando. E a gente tem que recuperar o que sobrou desse arroz, né? E muitas vezes não dá para recuperar nada. Tem que jogar tudo fora. Então muitas vezes a reforma é a gente começar do zero mesmo. Começar da base e levantar uma nova estrutura. Então, a reforma íntima é uma coisa necessária para a evolução do nosso ego. E outra coisa também, né? Até então, a psicoterapia reencarnacionista, a gente falava que viemos para evoluir o nosso espírito, mas essa conversa mudou. Viemos para evoluir o nosso ego. Angélica e Humberto concordam que é a evolução de ego e não de espírito? Plenamente. Então, por que a evolução do ego e não do espírito? Porque a PR, a psicoterapia reencarnacionista, ela se baseia nas filosofias orientais. Principalmente na filosofia do Yogananda, que foi o inventor do yoga, né, na Índia. E o Mauro, né, que é o nosso presidente, ele é muito fã do Yogananda. Então, a filosofia da PR é muito parecida com as filosofias orientais, principalmente a do Então, aí Yogananda. amanhã, então, já tá tudo certo, né? Um momentinho só. Temi, tá nos ouvindo? Sim. Temi, tudo bem por aí? Tranquila? Sim. Como é que tá o som e imagem? Tudo bem. Ok. Então, Temi, qualquer dúvida que você tiver em relação aqui ao assunto, você pode perguntar, ok? Ok. Então, vamos lá. Continuando, reforma íntima. Livre-arbítrio. A gente sabe que livre-arbítrio é o maior poder que Deus nos deu. Esse é o maior poder que nós temos nessa encarnação, é o nosso livre-arbítrio. Só que na psicoterapia reencarnacionista, o nosso livre-arbítrio é limitado a apenas duas opções. A gente só tem duas alternativas. Fala aí que livre-arbítrio é uma coisa que a gente tem várias alternativas, aí, opções, mas dentro da psicoterapia reencarnacionista só temos duas. Vocês sabem quais são essas duas opções? Tem ideia? Angélica, Humberto, Temi? Não. Tem ideia dessas duas opções? Não. Vou dar uma dica para vocês, tá? Tem a ver com o principal pilar da psicoterapia reencarnacionista, versão persona versus versão espírito. Então, qual Ou seriam essas duas evolui ou não opções? evolui. Ou evolui ou não... ou vai ou não vai. Então, qual seriam essas duas alternativas que a gente tem no nosso livre-arbítrio, dentro da PR? Se o principal pilar é versão persona versus versão espírito, qual seriam as duas alternativas? E aí, quem dá mais? Ou o espírito, ou você ouve o espírito, ou você ouve o ego. Exatamente, Humberto. É isso mesmo. É simples assim. Ou você segue o seu ego, ou você segue o seu espírito. Simples assim. Não tem muito o que escolher, não. É 880, pode ser até uma coisa radical. É uma bipolaridade que a gente vive nessa encarnação. Ora o ego vai predominar, ora o espírito. Então, o que seria essa evolução de ego? É a gente predominar a maior parte do nosso tempo, da nossa encarnação, sob o comando do espírito. E deixar o ego como um subordinado. Então, a gente fala que o ego é a impressão que se fala do ego, que ele é uma coisa ruim, que ele é uma coisa que nos prejudica. Mas o ego, ele é uma coisa neutra. Ele é totalmente neutro. Depende muito do poder que você vai dar para o seu ego. Se você deixar ele como seu chefe, te comandando, você está ferrada, você está lascado. Mas, se você deixar ele como subordinado do espírito, ele vai ser um empregado perfeito. Vai cumprir todas as funções dentro do que o espírito está determinando. Tranquilo, gente?
Então, o ego, ele é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Essa frase, tá? Eu copiei, tá? Eu fiz uma cópia do Roberto Chiniachik. Conhece o Roberto Chiniachik? Psiquiatra, escritor de autoajuda, vários livros escritos. Não. Roberto Chiniachik, ele fala isso em relação ao dinheiro. O dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Aí eu transferi essa fala dele para a questão do ego. Eu acho que caiu legal, né? Caiu direitinho. Então, dá para a gente, né, através de uma metáfora, né, entender o que é o ego e o que é o espírito. Gente, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Vamos lá, então, para a questão da investigação do inconsciente ou regressão terapêutica. O que seria essa investigação do inconsciente, regressão terapêutica? É o acesso que os nossos mentores nos propõem, né? Quando a gente vai fazer uma investigação do inconsciente, ou regressão terapêutica. A gente vai deitar ali na maca, né? É um momento de privilégio, porque a gente vai ter acessos que o mentor nosso vai mostrar, né? Dentro das leis divinas, necessidade, finalidade, merecimento, resgate, retorno e similaridade. Então, falando em inconsciente e consciente, a nossa mente, para vocês terem uma ideia, ela é 5%, de 3 a 5% de consciente e 95, 90%, 97% de inconsciente. Então, esses números dizem que o nosso inconsciente é que nos predomina. É uma coisa que a gente não tem acesso, a gente não tem controle, a gente nem imagina o que é. O inconsciente é uma coisa puramente energética. A espiritualidade tem tudo a ver com o nosso inconsciente. Então, qual o objetivo da investigação do inconsciente? É trazer mais informações possíveis, quanto mais informações possíveis, melhor, para que venha para o consciente. E que com isso a gente consiga aproveitar essa encarnação. E dentro desse nosso inconsciente estão todas as memórias das nossas encarnações passadas, desde quando a gente, né, nasceu como espírito, desde a nossa evolução, do nosso início, do nosso nascimento. Então está tudo ali registrado na nossa caixa preta, que a gente fala. Então a maioria dos acessos nossos está no nosso inconsciente. E a questão da regressão terapêutica. Por que foi mudado esse nome? Porque até então, regressão terapêutica é você ir até uma encarnação passada. Isso é regressão terapêutica. Mas, ultimamente, de uns 5 anos para cá, essas regressões terapêuticas começaram a mudar um pouco de rumo, né? As pessoas estavam acessando outras coisas além das encarnações passadas. Encarnação presente, encarnação futura, uma progressão. Pessoas estavam indo para outros universos, outros planetas até. E fora que as pessoas acessavam o plano espiritual diretamente. E até o plano espiritual, falar com os mentores, receber orientações, sugestões, dicas e até tratamento espiritual. Então, por isso que esse nome investigação do inconsciente foi uma coisa que veio muito a calhar. Porque, na verdade, não está fazendo regressão, está fazendo investigação do inconsciente. Uhum. E apesar de ser investigação do inconsciente, o processo é totalmente consciente. Você vai estar ali deitado na maca, você vai fechar os olhos, vai entrar num estado de relaxamento, até em determinado momento que os mentores comecem a entrar em ação. Aí o papel do psicoterapeuta reencarnacionista é apenas auxiliar os mentores, ficar ali no cantinho, aguardando só o momento certo de agir. E como é que é feita essa conexão com os mentores? Cada um tem a sua maneira de se conectar com eles. Algumas pessoas têm uma mediunidade, né, bem apurada, que consegue ver o mentor, consegue conversar com ele, consegue ouvir, consegue sentir. Mas a maioria das pessoas, como é o meu caso, é muito mais da intuição. A gente fica ali conectado com o mentor e tudo que ele intuir, a gente faz. Da maneira, né, dentro dos pilares da PR também, que a gente fala, que é o nosso legado, né? Que é a humildade, obediência, submissão. Então, não tem como ser um excelente psicoterapeuta reencarnacionista se não seguirmos essas determinações do mundo espiritual. Então, para quem nunca passou pelo processo ainda, a Angélica já passou pela regressão? Ainda não, né? Humberto também não? Não, tenho muita vontade, mas ainda não. Então, aguardem, né? Que logo, logo a gente vai ter os encontros presenciais, o nosso curso vai começar e aí a gente vai começar as práticas.
E assim, é um processo que não tem como falar para vocês como é, porque é uma coisa muito pessoal. Vocês têm que vivenciar para poder compartilhar. Imagina só você estar num plano espiritual, você está lá deitado na maca e o mentor te leva até o plano espiritual, até o nosso lar. Falando assim, teoricamente, parece uma coisa impossível. Como é que eu vou até o plano espiritual se eu estou aqui encarnado, eu estou vivo? Isso é possível, para quem nunca passou, tá? Isso é totalmente possível. Por quê? Porque a gente está ali de corpo presente, ali deitado na maca, o nosso corpo está ali, fato. Mas o que vai até o plano espiritual? É a nossa consciência. Nossos mentores levam a nossa consciência até lá. E lá a gente vivencia todo o processo que está no nosso inconsciente. Tô falando assim, é uma coisa muito doida, né? Muito louca. Pô, a gente está consciente, investiga o inconsciente, vai até o plano espiritual, até outros planetas, vai até o passado. E aí fica comprovado a teoria da física quântica, que não existe passado, nem futuro, nem presente. É tudo uma coisa só. Essa questão de medida de tempo, né, de espaço, é uma coisa aqui do nosso ego, do plano terreno, da terceira dimensão. Gente, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos ir adiante? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da questão mais especificamente das investigações inconscientes. Foi falado aqui que durante uma investigação inconsciente pode acontecer alguns fatores externos, como, por exemplo, tem interferência no obsessor. O espírito ali, do irmãozinho que está no escuro, está pedindo ajuda. Que fique bem claro que o obsessor não é só desencarnado não, tá? O obsessor tem encarnado também. E existe muito mais obsessores encarnados do que desencarnados. Então, o que é o obsessor? O obsessor é um espírito, seja lá encarnado ou desencarnado, que está no escuro, que está perdido, que não sabe o que está fazendo. Não são do mal, né? Eles estão perdidos, são ignorantes nessa questão da espiritualidade, então eles fazem muitas coisas que não são muito legais. Mas isso muitas vezes não é maldade, não. É pura ignorância. Mas existem também os que agem de má fé, né? Isso a gente tem que ter a consciência que existe. Tudo é possível. E aí sim aconteceu a interferência no espírito que está no escuro, ele acaba interferindo na investigação do conceito da regressão. Como é que a gente acha? O que vocês acham? Tem ideia do que a gente pode fazer se acontecer um fato desse? Angélica, Humberto? A gente tem que tomar uma atitude diferente, tem que doutrinar aquele espírito, tem que dar um passe, tem que fazer fazer uma sessão de benzimento. O que vocês acham? Tarefa fácil não é, né? Pode falar, Humberto. Na minha opinião, eu acho que deveriam doutrinar ele, né? Olha, você está com algum problema, você está precisando de alguma coisa. Inclusive, né, no curso de formação que vocês vão fazer futuramente, uma das sugestões é que faça dessa forma mesmo. Se você souber, né, doutrinar, você trabalha no centro espírita, que você tem uma experiência como médium, pode ser feito isso sim. E isso aconteceu comigo uma vez só no consultório, uma única vez. E na época que aconteceu isso, eu trabalhava no centro espírita como médico, como doutrinador, como desobsessor. Sabia todas essas questões práticas da mediunidade. Só que na hora, sinceramente falando, eu não sabia o que fazer. Travou. E aí, o que eu fiz? Só pedi para o mentor me ajudar. Sentei, fechei os olhos e mentalizei o mentor. Mentores, por favor, o que eu faço agora? Eu doutrino, eu dou passe, o que eu faço? Essa é a hora de ouvir a intuição, né, Márcio? Eles falaram o seguinte, olha, prossiga como se fosse uma regressão, uma investigação normal. Normal. Foi o que a gente fez. Prosseguimos com a investigação normal, todo o processo, e aquele espírito acabou sendo acolhido, acabou sendo levado para o plano espiritual e solucionaram aquele problema daquele ser. Aí, por que isso aconteceu? Você pode perguntar, né? Por que foi permitido entrar um espírito que estava no escuro para atrapalhar todo o processo? Como são os mentores que comandam todo o processo, eles estão no comando, isso tudo foi permitido por eles.
Eles permitiram que aquele espírito fosse ajudar aquele irmão, né? Estava precisando de auxílio naquela hora. Mas confesso para vocês que foi muito assustador. Por quê? Porque aquele espírito estava muito agressivo, falando palavrões, né? Totalmente descontrolado. E no final acabou dando tudo certo, graças a Deus. Mas, falar a verdade para vocês, não foi fácil. Deu um certo medo, um certo receio. E o negócio ali piscou, viu? Sinceramente. Deu uma piscada ali violenta. Mas, no final das contas, acabou dando tudo certo. Então, isso aí, essa experiência que eu estou contando para vocês, é porque quando vocês forem fazer o curso, forem atuar realmente com a psicoterapia reencarnacionista, como psicoterapeutas, isso pode acontecer. É muito raro, né? Mas a gente tem que estar preparado para tudo. E que fique bem claro que quem comanda todo o processo são os mentores. Então, nesse exemplo que eu citei para vocês, se eu quisesse ali tomar a frente do negócio, se eu fosse lá logo de cara fazer uma doutrinação, com certeza iria dar tudo errado. Por quê? Porque o comando Se o ego falasse mais alto, né, Márcio? Exatamente. Se ele gritasse e falasse assim, eu sou de centro, eu sei o que fazer, eu sou médico, deixa que eu resolvo. E aí E aí que pode vir tudo a perder. Então, se a gente deixar sob o comando dos nossos mentores, não tem como dar errado. Não tem como dar errado mesmo. Tem a tendência de dar tudo certo. Mas se a gente quiser colocar o nosso dedinho, dar um pitaquinho, só de leve, a tendência de dar errado é muito grande. Mela tudo, azeda tudo. E aí, vocês lembram que eu falei na palestra passada da questão dos contraindicações em relação à investigação do inconsciente, as regressões? Lembra que eu falei da questão física? Se a pessoa tem algum problema cardíaco, algum problema em relação à pressão arterial, se a pessoa tem uma certa idade, que ela não pode suportar muitas emoções, se for uma mulher grávida. E aí a gente falou da opção, né? Se a pessoa não puder fazer a regressão por si só, tem a opção da regressão à distância, investigação do inconsciente não pessoal. Como é que funciona esse processo? Alguém vai passar pela investigação por ela. Alguém vai deitar por essa pessoa que não pode passar pelo processo e vai ser acessado ali, desde que o mentor da pessoa permita. E por uma questão de ética também, a gente pede permissão para a pessoa se pode ser feito por alguém de confiança dela ou alguém que a gente escolha mesmo. E assim, até hoje, em experiência de consultório, nunca aconteceu de uma regressão à distância não ser permitido ser acessado pelos mentores. Todas foram, assim, para aquela pessoa mesmo, né? E como é que a gente sabe se é para a pessoa mesmo ou não? Muitas vezes a pessoa está ali do lado, assistindo a própria investigação. E aí a gente pergunta para ela, assim que termina, olha, isso aí que você assistiu, você viu, que você sentiu, tem tudo a ver contigo mesmo ou nada a ver? Ela fala, não, tem tudo a ver. Não tem como negar. É uma coisa que a gente também não pode explicar. E é muito nítido quando a gente está deitado, passando por um processo de regressão ou investigação de consciente, e quando não é nosso. Isso é muito claro, muito nítido. E a gente vai perceber durante o curso de formação, os alunos têm essa tendência de fazer uma regressão à distância não pessoal, para uma outra pessoa. Eu, a Regina, que é minha esposa, que está aqui assistindo, né? Nós dois temos muita facilidade para isso. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, eu já passei por umas 50 investigações, 50 regressões. Se eu contar meia dúzia que foram para mim, foram muito. De 6 a 8. O restante foi tudo para os outros. Pessoas conhecidas ou desconhecidas. E a Regina também, né, Rê? Em termos de quantidade, foi muito parecido contigo, né? Sim. A maioria das vezes é só para os outros. Muito pouco para mim. A maioria das vezes, quando eu vou, mesmo querendo ser para eu fazer para mim, acaba sempre vindo para outras pessoas que, às vezes, eu não sei quem é e, às vezes, eles se identificam para saber quem é a pessoa. Eles acabam mostrando para quem é essa pessoa. E acaba ajudando de uma certa forma, né? Mesmo a pessoa não sabendo, acaba ajudando. E aí também, quantas vezes, né, a gente foi lá pro consultório, vamos trocar umas regressões entre nós aí, e nunca veio para nós, né, até hoje. A gente vai lá umas também. 3, 4 vezes e nunca veio para nós.
A gente tenta, mas não dá. Tanto é que a gente desistiu, né? Falar, não adianta ir, né? A gente quer fazer para nós, mas é para os outros, né? E a gente deu um tempo mesmo, porque a gente está até pensando, né, em fazer alguém deitar por nós ou a gente trocar com alguém, porque entre nós dois não está dando certo, não. Será que tem alguma coisa que a gente tem que resgatar e não pode ser revelado, né? Vai saber. Só se entre a gente, né? Eu não posso fazer para ele não pode fazer para mim. Só se for desse jeito. Deve Porque ter não é alguma- possível. A gente deita e aparece sempre outras pessoas. E a gente vai ter que fazer separado, eu acho. Acho que não vai rolar a gente fazer entre nós, não. Deve ter coisas que não podem ser reveladas, né? Sabendo que a gente já foi casado em uma outra vida, então você imagina o que pode vir, né? Então, Bom, então isso é questão da regressão à distância. E devido a essa facilidade, eu sou o coordenador desse departamento da regressão à distância, da investigação do inconsciente não pessoal. Então, sou coordenador da BPR e atualmente temos 33 grupos espalhados pelo Brasil. E ultimamente está parado, né, por causa da questão da pandemia, não está podendo fazer as investigações, mas a gente recebe solicitações de outros países também. Da Alemanha, Estados Unidos, Portugal e até do Japão. E assim, é incrível porque a gente, né, grava todo o processo, envia para a pessoa o áudio, o manuscrito também, para ver se faz sentido para a pessoa. Em todos os casos, fez sentido para a pessoa que fez a solicitação. É um trabalho à distância que está auxiliando muitas pessoas também. O objetivo da regressão à distância apenas é para desligamento. Não tem como fazer a parte consciencial, né? E assim, a gente até está pensando em fazer essa parte consciencial conversando online também, né? Já que a gente está nessa moda aí, entre aspas, das videoconferências, pode ser até feito à distância também essa parte consciencial. A gente está pensando, né, futuramente em implementar essa questão da consciencial através das conversas por videoconferência. Ou até pessoalmente também, dependendo, né, se for da mesma cidade, né? Se tiver essa facilidade do encontro presencial, a gente está pensando seriamente em implementar para que seja um trabalho mais completo.